Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Procure na sua concordância bíblica a palavra dar. Veja que nome lista de verbo dar na Bíblia, porque a Bíblia é o livro da doação. É o livro do grande amor de Deus, do grande amor todo o tempo. A paternidade, a maternidade tem um preço, um alto preço, um elevado custo. A Deus a paternidade custou o próprio Filho Jesus, e a nós a paternidade, a maternidade custa tudo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Esse propósito diz: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim vós. Pois não são os filhos que devem tesourar para os pais, mas os pais para os filhos. A nós nos custa tudo, enquanto que o casal resolve ter um filho, deve estar disposto a dar tudo de si. Menos que isso é pouco demais, é naturalmente tudo. Todos compreendem que não é dar tudo que o filho deseja. Há horas que nós negamos, mesmo assim estamos dando um não, mas estamos dando, é aflitivo criar filhos, é uma consumição criar filhos, mas ainda assim um filho é um tesouro que Deus nos confiou. É um solo a ser preparado, a ser cultivado e que vai render seus frutos. Pois ensine desde cedo seu filho a temer a Deus, respeitar a autoridade delegada por Deus e tenha certeza de que suas ordens são expressões da vontade de Deus. É isso porque ensinar a vontade de Deus como conhecer essa palavra. É um solo a ser preparado e ser cultivado que vai render frutos. É ensinar a sua própria vontade e não a de Deus. Estabeleça limites, poucas regras. Os fariseus colocavam 600 e tantas regras para os judeus. E Jesus o denunciou. Afinal, o mandamento são 10. Mantenha a boa comunicação. E aqui está um poema lindo e tocante que se aplica a essa reflexão. Filhos, não podemos esperar. Há um tempo de se esperar a chegada do bebê, tempo de consultar o médico, tempo de planejar a dieta, o exercício, tempo de preparar o enxoval. Há um tempo de se maravilhar com os caminhos de Deus, na certeza de que este é o destino para o qual eu fui forjada. Um tempo de sonhar com essa criança poderá ser. Um tempo de me preparar para que possa alimentar sua alma. Mas eis que logo chega o tempo de nascer, pois os bebês não podem esperar. Há o tempo de amamentar à noite, há tempo de cólica e leite em pó, há o tempo de cadeira de balanço, o tempo de andar pela casa toda, o tempo para paciência e auto-sacrifício, o tempo de mostrar ao filho que o seu novo mundo é um mundo de amor, bondade e dignidade. Há um tempo de meditar no que ele é. Há um bichinho de estimação, um brinquedo, mas há uma pessoa, um indivíduo, há uma alma feita à imagem de Deus. Há um tempo de considerar minha mordomia, não me cabe possuí-lo. Ele não é meu, fui escolhido para cuidar dele, para amá-lo, para alegrar-me nele, para criá-lo e para responder por ele perante Deus. Estou decidida a dar o melhor de mim por ele, pois os bebês não esperam. Há um tempo de abraçá-lo bem forte e contar-lhe as mais belas de todas as histórias. Um tempo para mostrar-lhe Deus na terra, céu e flor. Para ensinar-lhe a admiração e a reverência. Há um tempo de deixar os pratos na pia e levá-lo para balançar no parque. De apostar corrida, fazer um desenho, apanhar uma borboleta e de lhe dar uma amizade alegre. Há um tempo de lhe mostrar o caminho
de ensinar os seus lábios infantis a orar, de ensinar o seu coração a amar a palavra de Deus no dia do Senhor, pois os filhos não podem esperar. Há um tempo de cantar em vez de resmungar, de sorrir em vez de traduzir a testa, de enxugar as lágrimas com um beijo e rir dos pratos quebrados, um tempo de compartilhar com ele o melhor de mim nas minhas atitudes. Há um tempo de cantar em vez de resmungar, de sorrir em vez de franzir a testa, de enxugar as lágrimas com um beijo e rir dos pratos quebrados. Um tempo de compartilhar com ele um tempo de compartilhar com ele o melhor de mim nas minhas atitudes. Amor pela vida, amor a Deus, amor à família. Há um tempo de responder suas perguntas, todas as suas perguntas. Porque pode vir um tempo que ele não queira minhas respostas. Há um tempo de ensiná-lo parcialmente a obedecer e guardar os seus brinquedos. Há um tempo de ensinar-lhe a beleza do dever, hábito do estudo bíblico, a alegria do culto, a paz do coração, da oração, pois os filhos não podem esperar. Há tempo de assisti-lo e sair bravamente para a escola, de sentir falta de alguém a quem controlar, de saber que as outras mentes recebem sua atenção, mas que eu estarei ali para atender o seu chamado quando ele voltar para casa. Irei ouvir ansiosa a história do seu dia. Há um tempo de lhe ensinar independência, responsabilidade e autoconfiança. Tempo de ser firme, mas amigável e disciplina com amor. Pois cedo, bem cedo, haverá o tempo de deixá-lo partir, pois os filhos não podem esperar. Há um tempo de guardar com tesouro cada efêmero minuto de sua infância. Apenas 18 preciosos anos para inspirá-lo e treiná-lo. Não tocarei esta primogenitura por um ensopado qualquer. Seja ele a posição social, negócio, reputação profissional ou um cheque de pagamento. Uma hora de cuidado hoje pode evitar anos de sofrimento amanhã. A casa há de esperar, a louça há de esperar, a reforma da casa pode esperar. Haverá um tempo em que já não se ouvirão portas batendo, nem haverá brinquedo na escada, ou brigas de infância, ou marca de dados na parede. Então olharei para trás com alegria em vez de remorso. Haverá um tempo de me concentrar no ministério fora do lar, em visitar os doentes, os emulatos, desanimados, que nunca foram ensinados. Tempo de me entregar até mesmo os mais insignificantes. Haverá um tempo de olhar para trás. Saber que esses anos que fui mãe não foram desperdiçados. Ora, para que haja um tempo de vê-lo como um homem justo e honesto. Amado Deus, servindo a todos. Deus, dai-me sabedoria para perceber que hoje é meu dia com os meus filhos, que não há momento em suas vidas que não seja importante. Eu posso saber que nenhuma outra carreira é tão preciosa, que nenhum outro trabalho é tão recompensador, que nenhuma outra tarefa é tão urgente, que eu não protele nem negligencie, mas que por teu espírito aceite alegremente, jubilosamente pela tua graça, compreenda que o tempo é curto e meu tempo agora, pois os filhos não podem esperar. Efésios 6:4, Provérbios 23, 13 e 14, Provérbios 29, 15 e 17, Provérbios 13, 24, Provérbios 19, 18, 23, 13, 14, 29, 15, 17, Hebreus 12, 6, 4, 1, 3, 4, 2 Coríntios 12, 14, Mateus 13, 23, Lucas 8, 14. Parte 2. Escola Bíblica Dominical. Bênçãos de Deus, responsabilidade nossa. O objetivo desse artigo é chamar a atenção para o valor e a importância que devemos dar à escola dominical.
fundada na Inglaterra pelo jornalista evangélico Robert Hunt em 1780. A escola dominical foi uma criação que deu certo. Tão certo que os primeiros missionários que aqui chegaram procuraram organizá-la imediatamente. O casal Robert e Sarah Kelly fundou a primeira escola dominical no Brasil em 19 de agosto de 1855 e a escola dominical existe até hoje. Não é por acaso que a escola dominical existe até hoje. Ela é a parte integrante da Igreja do Senhor Jesus Cristo e que temos a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Mateus 16, 18. A escola dominical é uma bênção de Deus, com característica própria, isto é, por mais que uma pessoa participe dos cultos, das atividades da semana de sua igreja, tem coisa que só será aprendida na escola dominical. Infelizmente, não são poucas pessoas que fazem opção em detrimento da escola dominical. Será que essa pessoa sabe o quanto estão perdendo? Pense bem. Ausentando-se da escola dominical, quem perde a bênção de Deus é você. A escola dominical é a responsabilidade do aluno. O segredo de uma escola dominical dinâmica e eficaz depende e muito do aluno. E como deve ser o aluno da escola dominical? Qual o perfil do aluno ideal? Antes de respondermos esta pergunta, é importante dizer que, por o aluno ideal, não nos referimos propriamente a um extraordinário, brilhante gênio, superintelectual, não. O aluno ideal é, antes de tudo, uma pessoa bem intencionada. Como assim, ele é dedicado, ácido, pontual, responsável. Vai à escola dominical com prazer e não para dizer simplesmente estou aqui, cheguei ou agora superintendente não vai pegar no meu pé. O verdadeiro aluno da escola dominical não pensa assim. Ele faz a lição de casa, lê a Bíblia, sua revista, anota suas dúvidas, tem disposto a colaborar seriamente na sala de aula. É lamentável quando o aluno vai à escola dominical sem ter estudado durante a semana, sem a sua Bíblia ou a sua revista. E olha que eu não estou falando dos pequenininhos, de gente grande mesmo. Pode parecer grosseiro de minha parte, mas muitas vezes eu me ponho a pensar que alguém que não leva a Bíblia, revista ou algum, que não estuda em casa, vai fazer na escola dominical. Aprender? Duvido, não se pode aprender quando o básico é menosprezado. De uma coisa precisamos. Está ciente 50%, mas bom desempenho do professor numa sala de aula depende de seus alunos. É o que eu costumo dizer aos meus alunos, sem querer jogar sobre eles a responsabilidade que cabe a mim. Quando o aluno não me prepara em casa, quando o aluno não se prepara em casa, conforme já mencionamos acima, ele perde a oportunidade de contribuir com algo mais, contribuindo ganha a classe e o professor também. Muitos dos alunos que ficam calados durante a exposição do professor cometem o erro, para não dizer pecado, da negligência semanal. É preciso que você, aluno, reverta esse quadro se porventura está sendo negligente, pois quantas as vezes a culpa de uma aula mal dada recai sobre o professor, quando na realidade o culpado é outro. É claro que o professor tem suas responsabilidades, como veremos adiante, mas nenhum professor, a menos que esteja doido, teria coragem de se colocar diante de uma classe sem que estivesse adequadamente preparado. Seja professor, seja aluno, ambos devem fazer tudo para a glória de Deus. Escola dominical é a responsabilidade do professor. O bom professor é aquele que almeja a excelência do ensino e se empenha em alcançá-la. Tem que ser como o apóstolo Paulo exortou. O que ensina, esmere-se em não fazê-lo. Romanos 12, 7. Paulo recomenda àquele que ensina a dedicação total desse ministério, dedicação que resultará num progresso constante do professor, quer seja em relação à habilidade no ensino e crescimento espiritual de seus alunos, quer seja em relação à sua própria vida cristã. O professor da escola dominical deve ser o primeiro a viver o que ensina. A classe nunca deve ser subestimada, muito menos a dos pequenininhos. Ela saberá se o professor está sendo sincero no que diz, como também saberá se o professor se preparou adequadamente para a aula. Faz pesquisa de última hora e prepara as aulas às pressas, nunca dá certo.
Quando o professor não se esforça para fazer o melhor, ele não apenas desrespeita seus alunos, como peca contra Deus. Além de viver o que ensina, o bom professor conhece seus alunos. Ele nunca deve acreditar que basta, por exemplo, pegar a revista e ensinar o que está ali, por melhor que seja o seu trabalho de pesquisa. O professor da escola dominical deve conhecer a sua classe, cada um de seus alunos. É importante que o professor conheça os seus alunos, até mesmo para uma transmissão mais natural e eficaz de sua aula. Quanto ao preparo e à exposição da aula, propriamente dito, os diretores dos estudos bíblicos de daqui apresentam sugestões preciosas que ajudarão em muito os professores da escola dominical, com ligeira adaptação para transcrevê-las. Utilizar sempre a Bíblia como referencial absoluto. Elaborar pesquisas e anotações buscando outras fontes para complementação das lições. Planejar a administração das aulas relacionando-se entre si para que haja coerência e se evite a decepção da memória. Evitar distanciamento do assunto proposto na lição. Dinamizar a aula sem monopolizar a palavra, oferecendo respostas prontas. Relacionar as mensagens ao cotidiano dos alunos, desafiando a praticar as verdades aprendidas. No final da aula, despertar os alunos quando ao próximo assunto a ser estudado, mostrando-lhe a possibilidade de aprender coisas novas, incentivando-os a estudar durante a semana. Depender sempre da iluminação do Espírito Santo, orando, estudando e colocando-se diante de Deus como instrumento para a instrução de outros. Verificar a transformação na vida dos alunos, a fim de avaliar o êxito do seu trabalho. Duas coisas, pelo menos, têm levado muita gente a perder o interesse pela escola dominical, hoje em dia, ou seja, a falta de criatividade do professor e a dinâmica das aulas, professor. Faça da sua aula algo interessante, seja criativo, gaste tempo nisso. Criatividade e dinamismo são, em boa parte, o segredo do sucesso do professor eficaz. É necessário que o professor da escola dominical veja o seu trabalho como um ministério que Deus lhe deu e que isso mesmo precisa ser realizado da melhor maneira possível, que ensina a merecer e fazer. Romanos 12:7. A escola dominical é a responsabilidade dos pais. A escola dominical e a responsabilidade dos pais. A responsabilidade dos pais crentes com a escola dominical é dupla. Em primeiro lugar, os pais precisam ser ácidos e frequentes na escola dominical. Assíduos, né? Os pais que vão somente aos cultos vespertinos, achando que falta na escola dominical, não têm tanto problema. Certamente deixarão de progredir como deveriam na vida cristã. A presença dos pais da escola dominical é imprescindível, pois, afinal de contas, nós, pais, somos, bem ou mal, modelos para os nossos filhos. Em segundo lugar, os pais precisam levar os seus filhos à escola dominical. Gostaria de dar a esse segundo ponto uma atenção especial, visto que está diretamente relacionado ao anterior. Portanto, vamos entender as coisas da seguinte maneira. Por que os pais precisam estar na escola dominical? De um lado, porque todos precisam aprender mais e mais a verdade do Senhor. Por outro lado, por causa dos filhos. Perdoe-me na batida da mesma tecla, mas isso é importante. Os filhos desejam e precisam ver nos pais a seriedade no trato com a escola dominical. Isso, por si, só deve ser motivo de reflexão para os pais, pois os pais precisam, pela vida e pela palavra, mostrar aos filhos que a escola dominical é um importante veículo de crescimento espiritual. Geralmente, as crianças não apreciam levantar cedo para a escola dominical. Boa parte delas já fazem isso durante a semana, porém os pais devem passar para os filhos que a escola de domingo também é especial por uma série de razões. Erra o pai ou a mãe que acha que não deve levar suas crianças à escola dominical apenas porque ela está cansada por estudar durante a semana, ou porque brincou demais no sábado, foi dormir tarde por causa daquela festa na igreja. Esse é um tipo de compaixão que não procede. É nessa hora que os pais, amigavelmente, devem mostrar aos filhos que a escola dominical é especial para toda a família.